Tudo começou com a certeza dele e o seu silêncio. Ele se foi, convencido de que tomava a única decisão correta, com a postura de quem sabe o que faz. Para você, ficou o vazio, as noites em claro e o peso de uma escolha que não foi sua. A sua dor era palpável, uma companheira constante nos dias que se arrastavam, alimentada pelas perguntas que ecoavam sem resposta e pela sensação de que o chão havia sumido sobre os seus pés. Ele não apenas partiu, ele te deixou com a responsabilidade de carregar os destroços do mundo que vocês construíram. Havia uma expectativa cruel no adeus dele, a crença silenciosa de que você afundaria. Ele precisava acreditar que seu valor dependia da presença dele, e ao ir embora, tinha a certeza de que te deixaria sem nada. A ferida que ele abriu foi profunda, real e, acima de tudo, intencional, pensada para te fazer sentir pequena, insuficiente e permanentemente quebrada. Ele contava com o seu sofrimento para validar a própria partida. O tempo que antes era seu inimigo se tornou seu aliado. Enquanto você reconstruía seus alicerces, ele seguia a vida acreditando na própria mentira, a de que era insubstituível. A arrogância era o ar que ele respirava, e foi o destino, com sua fina ironia, que se encarregou de sufocá-lo. Ele encontrou um conhecido em comum na rua. A postura era a de sempre, ombros para trás, um sorriso de canto de boca, o ar de quem venceu. Depois da conversa fiada, veio a pergunta que ele guardava para o final, o golpe de misericórdia que ele achava que daria. E ela, como está? Ele esperava ouvir sobre sua ruína, sua tristeza, sua solidão. Precisava disso para alimentar o próprio ego. A resposta veio simples, direta, letal. Vi ela ontem. Está ótima. De verdade, parece feliz pra caramba. Nesse instante, a máscara dele rachou. Foi sutil, mas visível. O sorriso de canto morreu. Ele engoliu em seco, um movimento brusco na garganta que traiu o nó que se formou ali. Seus olhos, antes brilhantes de autoconfiança, perderam o foco por um segundo e endureceram, tornando-se opacos. Ele mordeu o lábio inferior, um gesto rápido e inútil para tentar conter a onda de amargura que subia por seu rosto. A decadência dele não era financeira, mas estava estampada ali, nas linhas de insatisfação ao redor da boca, no vazio do olhar. A paz dele dependia do seu sofrimento, e a notícia da sua felicidade foi o veneno que o corroeu por dentro, a prova de que ele nunca foi o centro do seu universo. Incapaz de suportar essa verdade, ele tentou voltar, não por amor, mas por desespero. Uma mensagem tarde da noite, cheia de uma falsa nostalgia. Pensei em você, sinto falta do que a gente tinha. Ele buscava uma rachadura na sua nova fortaleza, um eco da mulher que ele deixou para trás. Mas você leu aquelas palavras com uma calma que conquistou a duras penas. Elas não te atingiram. Eram apenas o último ruído de um fantasma. Sua resposta foi serena, firme e definitiva, sem espaço para interpretações. Fico feliz que tenha boas memórias, mas meu caminho agora é outro. Te desejo o melhor. Não havia ódio, apenas um ponto final. A porta que ele bateu ao sair, você trancou para sempre. A tentativa patética dele de apagar o seu brilho foi a confirmação do seu fracasso. E a sua recusa, o ato de amor próprio que selou a sua liberdade. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu. Sobre a decisão que ele tomou lá atrás. Não foi apenas uma escolha. Foi uma aposta. Ele apostou na sua fraqueza, na sua dependência. Ele trocou você. Não necessariamente por outra pessoa, mas pela certeza arrogante de que ele era o pilar que sustentava o seu mundo. A decisão dele foi baseada numa premissa venenosa, a de que sem ele, você desmoronaria. Ele se convenceu de que partir era um ato de poder, uma demonstração de que ele era insubstituível. Ele não trocou você por um futuro melhor. Ele trocou a realidade de ter você por uma fantasia onde o ego dele reinava absoluto. E o erro fatal dele, o cálculo que destruiu sua base, foi subestimar a sua força. Ele não contava que você se reergueria. Ele não imaginava que você poderia encontrar a felicidade por conta própria. A notícia do seu bem-estar não foi apenas uma surpresa. Foi a invalidação completa da escolha dele. Foi a prova de que a troca que ele fez foi um péssimo negócio. Ele abriu mão de algo genuíno em troca de um troféu de vaidade que, no fim, se mostrou oco. O veneno que o corroeu não foi a sua felicidade em si, mas a verdade que ela revelou. A decisão dele não te quebrou. Apenas expôs o quão frágil era o mundo que ele construiu para si mesmo. E então, o tempo passa, e o que ele plantou, ele começa a colher. A vida dele, por fora,
Parecia seguir um roteiro de sucesso que ele mesmo escreveu. Mas a arrogância é uma semente que só gera frutos amargos, e a colheita é sempre solitária. A lei do retorno não anuncia sua chegada, ela simplesmente acontece, muitas vezes numa esquina qualquer, num dia comum. Foi exatamente o que ocorreu. O destino, com seu senso de humor afiado, colocou um conhecido de vocês no caminho dele. A postura dele era a de sempre, a de quem domina o ambiente, o peito estufado, um ar de quem venceu. Após a conversa trivial, ele preparou o terreno para o que realmente importava, a pergunta que era para ele, a confirmação do seu poder. E ela, como está? Havia um deboche contido ali, um brilho nos olhos de quem espera ouvir a crônica de um desastre. Ele precisava do seu fracasso para validar a própria vida. A resposta, no entanto, veio como um soco no estômago, limpa e sem adornos. Vi ela ontem, tá ótima. De verdade, parece feliz pra caramba. Nesse momento, o universo dele parou. A fachada, construída com tanto esmero, trincou em 1000 pedaços. Foi sutil, quase imperceptível para um estranho, mas para quem conhece a história, foi um desmoronamento em câmera lenta. O sorriso de canto de boca desapareceu, engolido por uma rigidez súbita. Ele engoliu em seco, um movimento visível e forçado na garganta, como se tentasse empurrar para baixo a verdade que o sufocava. Seus olhos, antes cheios de uma autoconfiança vazia, perderam o foco por um instante e endureceram, tornando-se opacos. Ele mordeu o lábio inferior, um gesto rápido e inútil para conter a onda de amargura que subia e ameaçava tomar conta do seu rosto. A decadência dele não estava na conta bancária, mas estampada ali, nas linhas de insatisfação crônica ao redor da boca, no vazio de um homem cuja paz dependia diretamente do seu sofrimento. A notícia da sua felicidade não foi uma surpresa amarga, foi o veneno, o antídoto para a arrogância dele. Foi a prova irrefutável de que ele não só não era o centro do seu universo, como nunca havia sido o Sol. Ele era apenas um planeta que saiu de órbita, e você continuou a girar, encontrando sua própria luz. E essa verdade para ele era insuportável. Vamos ser claros sobre o início de tudo. Não foi apenas um fim, foi uma demolição calculada. Ele partiu com a certeza de quem acredita estar no controle do universo, deixando para trás uma ferida que ele mesmo desenhou. A traição e o abandono foram as ferramentas, mas a intenção era mais profunda. Ele precisava acreditar que, sem ele, você não seria nada. As suas noites em claro, as perguntas que ecoavam no vazio e a sensação de desamparo não foram um efeito colateral, foram o objetivo. Ele contava com o seu sofrimento para validar a própria partida, para alimentar a fantasia de que era o pilar que sustentava o seu mundo. A sua dor era a prova que ele precisava de que era insubstituível. Mas a vida tem um roteiro próprio, e a arrogância é uma péssima semente. Enquanto você, com uma força que nem sabia possuir, juntava seus próprios destroços e reconstruía sua fundação, ele seguia em frente, colhendo os frutos amargos do que plantou, um vazio disfarçado de sucesso, uma frustração mascarada de autoconfiança. A lei do retorno não costuma enviar avisos, ela simplesmente acontece, muitas vezes numa esquina qualquer, num dia perfeitamente comum. E foi assim que o destino, com sua fina ironia, o colocou frente a frente com um conhecido em comum. A postura dele era a de sempre, ombros para trás, um sorriso de canto de boca, o ar de superioridade de quem se sente vitorioso. Depois da conversa trivial, ele preparou o golpe que, em sua mente, seria a confirmação de seu poder. Com um tom quase debochado, ele perguntou: "E ela, como está?" Havia uma expectativa cruel em seus olhos, a fome por um relato de miséria, de solidão, de ruína. Ele precisava disso. A resposta veio como um soco no estômago, limpa, direta e letal. "Vi ela ontem, tá ótima. De verdade, parece feliz pra caramba." Nesse instante, a máscara ruiu. Para um estranho, talvez fosse imperceptível, mas ali, sob a luz daquela verdade, o desmoronamento foi visível. O sorriso de canto morreu, substituído por uma rigidez súbita em sua mandíbula. Ele engoliu em seco, um movimento brusco e exposto na garganta, como quem tenta forçar para baixo uma pílula de veneno. Seus olhos, antes brilhantes de uma falsa segurança, perderam o foco por um segundo e endureceram, tornando-se opacos, vazios. Num gesto rápido e inútil, ele mordeu o lábio inferior, tentando reprimir a onda de amargura que subia e ameaçava tomar seu rosto. A decadência dele nunca foi financeira, era moral, emocional. Estava ali,
nas linhas de insatisfação crônica ao redor da boca, na prova de que sua paz dependia inteiramente do seu sofrimento. A notícia da sua felicidade não foi apenas uma surpresa, foi o veneno. A prova irrefutável de que ele não era o centro do seu universo, e essa verdade o corroeu por dentro. Incapaz de suportar a ideia do seu bem-estar, ele fez o que todo ego ferido faz, tentou voltar. Não por amor, nunca por amor. Foi por desespero, pela necessidade urgente de apagar o seu brilho, uma luz que agora só servia para evidenciar a escuridão dele. Uma mensagem tarde da noite, carregada de uma falsa nostalgia. Pensei em você. Sinto falta do que a gente tinha. Ele não buscava a reconciliação, buscava uma rachadura na sua nova fortaleza, um eco da mulher que ele acreditava ter quebrado para sempre. Mas você já não era mais aquela pessoa. Você leu aquelas palavras com uma calma conquistada a duras penas, uma serenidade que era o seu maior troféu. As palavras dele não te atingiram, não encontraram mais lugar em você. Eram apenas o último ruído de um fantasma. Sua resposta foi firme, serena e definitiva, sem espaço para interpretações. Fico feliz que tenha boas memórias, mas meu caminho agora é outro. Te desejo o melhor. Não havia ódio, não havia rancor. Havia apenas um ponto final. A tentativa patética dele de voltar foi o fracasso dele. E a sua recusa, serena e inabalável, foi o ato de amor próprio que selou sua liberdade para sempre. A porta que ele bateu com força ao sair, você não apenas fechou, você trancou e jogou a chave fora. Aquele veneno não mata de uma vez. Ele age devagar, corroendo por dentro, e os sinais dessa corrosão agora são visíveis para quem sabe onde olhar. Não é um desastre financeiro ou uma tragédia pública, é um desmoronamento silencioso, íntimo, que se manifesta nos detalhes do dia a dia. O semblante dele mudou. Aquele ar de superioridade, a autoconfiança que lhe usava como armadura, foi substituído por um cansaço crônico que nem o sono parece curar. Os olhos, que antes brilhavam com o fogo do ego, agora parecem permanentemente nublados, como se estivessem sempre olhando para dentro, para o vazio que a sua felicidade criou. O sorriso de canto de boca não existe mais. Quando ele tenta sorrir, é um esforço, uma máscara mal feita que não consegue esconder as linhas de frustração que se aprofundaram ao redor dos lábios. O rosto dele carrega o peso da escolha errada. O comportamento dele também entrega o jogo. Aquele homem que dominava os ambientes, que falava alto e buscava ser o centro das atenções, agora se tornou fugidio. Ele evita os lugares que frequentavam, desvia dos amigos em comum. As conversas são curtas, apressadas, sempre com um pé atrás, como se ele temesse a pergunta que sabe que pode vir. É o medo de ouvir seu nome, de ser confrontado com a notícia da sua paz, que é a prova viva do erro dele. Há uma inquietude constante nele, um nervosismo que se manifesta no jeito como ele não consegue ficar parado, como desvia o olhar. Ele não sustenta mais o contato visual, porque seus olhos não têm mais nenhuma vitória para exibir. E o ambiente ao redor dele reflete essa nova realidade. A vida que ele escolheu, aquela que ele vendeu para si mesmo como um upgrade, é fria e impessoal. Pode ser um apartamento impecavelmente arrumado, mas sem alma. Um lugar onde tudo está no seu devido lugar, mas nada tem história, nada tem calor. É o silêncio que grita mais alto, a ausência de risadas espontâneas, de conversas que se estendem pela noite. A solidão dele não é apenas a ausência de pessoas, é a presença constante da verdade que ele tentou negar. Ele trocou algo genuíno por um troféu vazio. Esses são os sinais da queda. Não é um colapso barulhento, mas um definhar silencioso. Ele trocou a sua luz pela sombra do próprio ego, e agora é obrigado a viver nela. A sua felicidade não foi um ato de vingança, foi simplesmente a verdade vindo à tona. E para ele, não há veneno mais letal do que a verdade. Incapaz de suportar a verdade, ele tentou voltar. Não por amor, nunca se engane com isso. Foi por desespero. A sua felicidade era um espelho que refletia o fracasso dele, e ele precisava, com urgência, quebrar esse espelho. A sua luz não apenas o incomodava, ela evidenciava a escuridão em que ele vivia. E então, o movimento previsível do ego ferido. Uma mensagem, tarde da noite. Um momento escolhido a dedo para te encontrar vulnerável.
As palavras, carregadas de uma falsa nostalgia, eram um veneno doce, pensado para encontrar uma rachadura na sua nova fortaleza. Pensei em você. Sinto falta do que a gente tinha. Ele não sentia falta de você. Sentia falta da mulher que ele acreditava ter quebrado, da validação que o seu sofrimento lhe dava. Mas a mulher que leu aquela mensagem já não era a mesma que ele abandonou. Você olhou para a tela do celular com uma calma que foi conquistada a duras penas, uma serenidade que era o seu maior troféu. As palavras dele não te atingiram. Não houve um nó na garganta, nem o acelerar do coração. Eram apenas letras, o último ruído de um fantasma tentando te assombrar, mas que já não tinha poder algum sobre a sua casa. Sua resposta foi a materialização da sua cura, serena, firme e definitiva, sem espaço para interpretações. Fico feliz que tenha boas memórias, mas meu caminho agora é outro. Te desejo o melhor. Não havia ódio, não havia rancor. Havia apenas um ponto final. A porta que ele bateu com força ao sair, você não apenas fechou, você trancou por dentro. A tentativa patética dele de voltar foi a confissão do seu fracasso, e a sua recusa, calma e inabalável, foi o ato de amor próprio que selou a sua liberdade para sempre. Vamos ser claros sobre o início de tudo. Não foi apenas um fim, foi uma demolição calculada. Ele partiu com a certeza de quem acreditar estar no controle do universo, deixando para trás uma ferida que ele mesmo desenhou. A traição e o abandono foram as ferramentas, mas a intenção era mais profunda. Ele precisava acreditar que sem ele, você não seria nada. As suas noites em claro, as perguntas que ecoavam no vazio e a sensação de desamparo não foram um efeito colateral. Foram o objetivo. Ele contava com o seu sofrimento para validar a própria partida, para alimentar a fantasia de que era o pilar que sustentava o seu mundo. A sua dor era a prova que ele precisava de que era insubstituível. Mas a vida tem um roteiro próprio, e a arrogância é uma péssima semente. Enquanto você, com uma força que nem sabia possuir, juntava seus próprios destroços e reconstruía sua fundação, ele seguia em frente, colhendo os frutos amargos do que plantou, um vazio disfarçado de sucesso, uma frustração mascarada de autoconfiança. A lei do retorno não costuma enviar avisos, ela simplesmente acontece, muitas vezes numa esquina qualquer, num dia perfeitamente comum. E foi assim que o destino, com sua fina ironia, o colocou frente a frente com um conhecido em comum. A postura dele era a de sempre. Ombros para trás, um sorriso de canto de boca, o ar de superioridade de quem se sente vitorioso. Depois da conversa trivial, ele preparou o golpe que, em sua mente, seria a confirmação de seu poder. Com um tom quase debochado, ele perguntou: "E ela, como está?" Havia uma expectativa cruel em seus olhos, a fome por um relato de miséria, de solidão, de ruína. Ele precisava disso. A resposta veio como um soco no estômago, limpa, direta e letal. "Vi ela ontem. Está ótima. De verdade, parece super feliz." Nesse instante, a máscara ruiu. Para um estranho, talvez fosse imperceptível, mas ali, sob a luz daquela verdade, o desmoronamento foi visível. O sorriso de canto morreu, substituído por uma rigidez súbita em sua mandíbula. Ele engoliu em seco, um movimento brusco e exposto na garganta, como quem tenta forçar para baixo uma pílula de veneno. Seus olhos, antes brilhantes de uma falsa segurança, perderam o foco por um segundo e endureceram, tornando-se opacos, vazios. Num gesto rápido e inútil, ele mordeu o lábio inferior, tentando reprimir a onda de amargura que subia e ameaçava tomar seu rosto. A decadência dele nunca foi financeira. Era moral, emocional. Estava ali, nas linhas de insatisfação crônica ao redor da boca, na prova de que sua paz dependia inteiramente do seu sofrimento. A notícia da sua felicidade não foi apenas uma surpresa, foi o veneno. A prova irrefutável de que ele não era o centro do seu universo, e essa verdade o corroeu por dentro. Incapaz de suportar a ideia do seu bem-estar, ele fez o que todo ego ferido faz, tentou voltar. Não por amor, nunca por amor. Foi por desespero, pela necessidade urgente de apagar o seu brilho, uma luz que agora só servia para evidenciar a escuridão dele. Uma mensagem tarde da noite, carregada de uma falsa nostalgia. Pensei em você, sinto falta do que a gente tinha. Ele não buscava reconciliação. Buscava uma rachadura na sua nova fortaleza, um eco da mulher que ele acreditava ter quebrado para sempre.
Mas você já não era mais aquela pessoa. Você leu aquelas palavras com uma calma conquistada a duras penas, uma serenidade que era o seu maior troféu. As palavras dele não te atingiram, não encontraram mais lugar em você. Eram apenas o último ruído de um fantasma. Sua resposta foi firme, serena e definitiva, sem espaço para interpretações. Fico feliz que tenha boas memórias, mas meu caminho agora é outro. Te desejo o melhor. Não havia ódio, não havia rancor. Havia apenas um ponto final. A tentativa patética dele de voltar foi o fracasso dele. E a sua recusa, serena e inabalável, foi o ato de amor próprio que selou sua liberdade para sempre. A porta que ele bateu com força ao sair, você não apenas fechou, você trancou e jogou a chave fora. E então, chegará o momento em que o veneno da sua felicidade se torna insuportável para ele. Incapaz de conviver com o próprio fracasso, refletido no seu brilho, ele fará o movimento que todo ego ferido faz. Ele tentará voltar. Não por amor, nunca por amor, mas pela necessidade desesperada de apagar a sua luz. Será uma mensagem tarde da noite, claro, o horário covarde dos que buscam por uma vulnerabilidade que não existe mais. As palavras dele, carregadas de uma falsa nostalgia, tentarão encontrar uma rachadura na sua nova fortaleza. Pensei em você. Sinto falta do que a gente tinha. Mas a mulher que ele abandonou não existe mais. Você lerá aquelas palavras e, pela primeira vez, elas não encontrarão eco dentro de você. Não haverá um nó na garganta, nenhum acelerar do coração. Apenas o silêncio. O silêncio de um campo de batalha onde a guerra finalmente acabou, e você foi a única que permaneceu de pé. Naquele instante, a verdade se tornará cristalina. Você não o quer de volta. Não por ódio, nem por vingança, mas por um motivo muito mais simples e poderoso. Por paz. Sua resposta será a materialização da sua cura. Serena, firme e definitiva, sem deixar espaço para interpretações. Fico feliz que tenha boas memórias, mas meu caminho agora é outro. Te desejo o melhor. Não é um contra-ataque, é um ponto final. A porta que ele bateu com força ao sair, você não apenas fechou, você a trancou por dentro. Sou livre.